tema da nossa mensagem de hoje é quando Jonas orou. Nós vamos fazer menção a 3 versículos do livro de Jonas, e a nossa mensagem tem por título, tem por tema, quando Jonas orou, e nós acreditamos que essa mensagem vai trazer ao nosso coração a revelação do nosso Deus. Amém? Capítulo 2, versículos 2 ao versículo 4. Você em casa também pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode, assistindo aqui, obviamente, eu vou falar o texto, mas é bom que você acompanhe. Quando Jonas orou e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Porque Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercam. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, voltarei a ver o Teu santo templo. Amém? Nós vivemos numa época muito especial da história da humanidade. Eu falei sobre isso um pouco domingo, falei sobre isso também na outra quinta-feira, e hoje eu só quero citar para poder introduzir a nossa mensagem de hoje, lembrando que nós estamos vivendo a pós-modernidade. Estamos vivendo a pós-modernidade e nós sabemos que são muitos avanços, muitas pesquisas, muitos relacionamentos que produzem melhorias significativas na qualidade de vida das pessoas, da população, mas, e nós falamos sobre isso domingo, não apenas pontos positivos, mas nós temos alguns problemas, e um dos grandes problemas que nós vivemos é esse grande declínio espiritual pelo qual estamos passando. A igreja tem passado por isso. E um dos sintomas deste declínio espiritual é a formação de uma geração, uma nova geração, que não ora. Uma geração que não se envolve com oração. Antigamente, quando a mãe sentia saudade de um filho, e às vezes ela morava distante do filho, e as informações demoravam a chegar, porque até o telefone era um serviço que não era tão bom quanto é hoje. Aí o que aquela mãe fazia? Aquela mãe orava pelo seu filho. Hoje, quando ela sente saudade, ela manda uma mensagem de texto, ou conversa com ele pelo WhatsApp, ou pelo FaceTime, ou até uma mensagem de vídeo e de áudio, e recebe sempre uma resposta quase que automática. Muito simples hoje. A tecnologia nos levou a este patamar. E essa mãe, então, ela fica sabendo das notícias em tempo real. E isso faz com que, muitas vezes, ela nem se preocupe em orar. Ela já sabe de tudo e sabe dos encaminhamentos. E, por causa disso, algumas acabam não orando. E por conta disso, deixa de viver experiências tremendas com Deus, porque a oração, ela traz para nós experiências tremendas. Grandes experiências surgem da prática da oração. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de grandes experiências que aconteceram
após a oração. Personagens bíblicos foram abençoados, viveram situações extremamente milagrosas na sua vida, e um desses personagens é o personagem que nós escolhemos para falar hoje, que é o profeta Jonas, que durante uma grande crise da sua vida, pela qual ele quase morreu, depois de ter tido um lapso de rebeldia contra Deus, depois de ter vivido experiências terríveis na sua vida, ter sido lançado no mar, ter sido engolido por um peixe, relutante, ele decidiu orar. E quando nós decidimos orar, as coisas começam a mudar ao nosso redor, as coisas começam a mudar na nossa vida. Quando oramos, milagres acontecem. Quando oramos, nós vemos a glória de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Quando oramos, nos aproximamos mais do nosso Criador. Mas a oração é uma decisão pessoal. Para que o homem ore, para que a mulher ore, é necessário que ambos queiram orar. Não existe nada que nos obrigue a orar, absolutamente nada. Claro que dentro do contexto religioso nós temos isso como uma obrigação. Mas no fundo, ninguém é obrigado a orar. Aliás, tem muito crente que não ora. Tem muito crente que tem uma vida pífia de oração. Nada nos obriga a orar. Muito pelo contrário, para muita gente, oração não é mais do que uma prática mística, uma ação sem sentido algum, sem valor. E eu vou dizer para você que até dentro de igrejas nós vemos pessoas que pensam assim. Mas as pessoas que pensam assim, pensam porque não conhecem a palavra de Deus, porque não se relacionam com Deus, porque não sabem o poder que tem uma oração. E a oração, ela tem poder para curar. Em resposta à oração, Deus pode curar doenças que muitas vezes sejam incuráveis, inclusive. Doenças físicas, doenças psicológicas, Deus pode curar. A oração também tem poder para libertar o homem de várias situações dramáticas, de opressão espiritual, libertar o homem das garras do diabo. A oração pode libertar de vícios. É o poder da oração que liberta, que fortalece também. A oração nos ajuda a focar mais em Deus. Quando oramos, nós estamos mais próximos a Deus e, consequentemente, temos mais força para lidar, para superar as dificuldades que estão diante de nós. Mas a oração também é poderosa para perdoar. A oração do arrependimento nos traz o perdão de Deus. Às vezes, olhando para a nossa própria vida, achamos que o nosso pecado é terrível e que Deus pode não nos perdoar. Mas também nos ajuda a perdoar pessoas que nos fizeram mal. Então a oração é poderosa para ministrar perdão na nossa vida e através da nossa vida. E além disso, a oração é poderosa para fazer outros milagres. Deus pode fazer milagres. E o milagre é aquilo que acontece que contraria as leis da natureza. É algo não natural. É algo sobrenatural. Isso é milagre. E nós precisamos acreditar que Deus é o Deus que faz milagre. Nós só precisamos decidir orar. Nós precisamos decidir orar. Decidir estabelecer um tempo de relacionamento com Deus através da oração. Decidir estabelecer um tempo no qual nós possamos nos dobrar diante de Deus e comunicar a Deus as nossas necessidades, as nossas queixas, a nossa alegria, todas essas coisas. E com base no texto principal da nossa reflexão desta noite, eu quero verificar com os irmãos algumas coisas que aconteceram na vida de Jonas, quando Jonas decidiu orar.
Depois de ter vivido toda aquela aventura frenética que ele viveu, e nós conhecemos a história de Jonas, em determinado momento de sua vida, ele começa a orar, e quando Jonas decide a orar, algumas coisas acontecem na vida dele. Quando nós decidimos a orar, algumas coisas acontecem na nossa vida também. Em primeiro lugar, quando Jonas decidiu orar, ele teve a certeza da resposta de Deus. Convicção, pura convicção. Olha o que diz o versículo 2:2. No meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouvistes o meu clamor. Ele tinha certeza que Deus estava ouvindo a sua oração, e mais do que isso, que Deus haveria de responder a sua oração. Depois de tanto fugir, Jonas se depara com uma realidade que nós precisamos também conhecer. É impossível fugir de Deus. É impossível se esconder de Deus. Não existe lugar onde nós possamos estar fora do alcance de Deus. E Jonas vem descobrir isso a duras penas, nessa situação dramática de vida. Ele foi turrão até quando pôde. Questionou a Deus, porque quando ele desobedeceu a Deus, ele estava questionando ao Senhor. Mas se convenceu que de Deus não se pode fugir. As pessoas na época de Jonas acreditavam muito em deuses territoriais. Então, para cada lugar tinha um determinado Deus. E para fugir daquele Deus era fácil, era só sair daquele lugar. Era só ir para outro lugar que a pessoa conseguia fugir de Deus. Eles acreditavam nisso. Mas com Deus Todo-Poderoso a conversa é diferente. Com Deus o papo é outro. Ele tem um atributo que se chama onipresença, que lhe dá a competência, que aliás é um atributo exclusivo, só Ele tem, de estar em todo lugar. Ninguém se esconde de Deus. No Salmo 139, versículo 7, nós lemos: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E Jonas, então, consciente que não podia mais escapar de Deus, digamos assim, no último suspiro, no apagar das luzes, ele, depois de já estar 3 dias no ventre daquele peixe, ele decidiu então: eu vou orar. Tem jeito não, eu vou orar. Muito burro em demorar tanto quanto demorou, mas muitos de nós somos exatamente assim. Muitos de nós só lembramos de Deus quando estamos numa situação de perigo. Muitos de nós só recorremos a Deus quando não tem mais jeito, quando já estamos numa situação muito difícil. Se antes a recusa de Jonas era obedecer por medo dos ninivitas, medo do que poderia acontecer com sua vida, medo do que poderia acontecer com as pessoas do seu povo, agora ele passa a agir como quem tem a certeza que adora um Deus que ouve o pedido de socorro de quem clama, mesmo que este que clama seja um desobediente, seja um burro, seja um rebelde. É o que diz Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas tão grandes e ocultas que você não sabe. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por qual motivo orar, se além de onipresente, Deus também é onisciente? Quer dizer, Ele está em todos os lugares, Ele pode estar em todos os lugares, e Ele também sabe de todas as coisas. Parece meio contraditório isso, né? Por que eu tenho que orar, pastor? Se Deus já sabe de todas as coisas,
Hoje existem muitas pessoas que questionam a razão de orar por causa disso. Porque dizem, se Deus já sabe, eu não preciso falar com Ele sabe exatamente o que eu preciso. E quando alguém me pergunta sobre isso, eu respondo, você tem razão. Deus sabe exatamente as coisas que você precisa, mas você não sabe. E aí é que está o ponto dessa questão. A oração, dentre outras tantas vantagens, ela tem uma que é a importância de mostrar a vontade de Deus e revelar a sua glória, revelar a sua graça sobre nós. Por isso nós precisamos decidir em ter uma vida de oração, para podermos ver a glória de Deus, para podermos ver Deus se manifestar diante de nós, para podermos perceber a sua vontade, porque nós não conhecemos a vontade de Deus, nós não sabemos de todas as coisas, Ele sabe, mas nós não sabemos. E é por isso que nós oramos. Quando você ora, se a sua oração estiver dentro do propósito de Deus, o primeiro milagre que vai acontecer é de que o seu entendimento da vontade do Senhor vai ficar claro, e isso vai trazer paz no seu coração. Isso faz com que você esteja em paz, porque não existe nada melhor para a vida de uma pessoa do que viver o que Deus quer que nós vivamos. Jonas sofreu um bocado porque, eu não vou mais dizer que ele foi burro não, porque ele foi uma anta. Ele poderia ter se livrado de tudo aquilo, mas ele preferiu viver aquela situação. É por isso que a gente sempre diz que o não de Deus numa oração é melhor do que aquilo que a gente quer. Porque Deus sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Creia nisso, e isso é verdade. Em segundo lugar, quando Jonas decidiu orar, passou a ter a percepção de uma realidade espiritual. Preste atenção nisso. Quando você ora, você passa a enxergar um novo nível no seu contexto. Você tem a percepção de uma realidade espiritual. Versículo de número 3: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, com retesas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Agora Jonas começa a compreender que aquela situação que ele está vivendo não é outra coisa senão uma reação à sua desobediência, à sua atitude de rebeldia diante de Deus no começo de sua trajetória. Porque Deus havia dado a ele liberdade, como Ele dá a todos nós, mas o mau uso dessa liberdade pode trazer consequências ruins para a nossa vida. E a gente sabe que todas as coisas estão submetidas à lei da causa e efeito, né? E a gente aprende isso lá na escola, quando estuda física, né? Mas a lei da causa e efeito não é apenas uma lei da física, é uma lei espiritual também. Gálatas 6:7, Paulo fala sobre ela, em palavras simplórias, mas que fazem nos entender com clareza do que se trata. Não vos enganeis, diz o texto, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você colhe. É a lei da causa e efeito. Plantei batata, colho batata. Plantei milho, colho milho. Aí, como diz o ditado popular, plantei chuva, colhi tempestade. Jonas entendeu agora, a duras penas, que quando escolheu servir a Deus, ele deveria ter se decidido a viver segundo os propósitos de Deus. E mais cedo ou mais tarde, sempre ele vai colher os frutos de suas escolhas. Se forem escolhas
de desobediência, ele vai colher frutos ruins. E ele aprendeu isso neste momento. Quando Jonas desce lá no porto, fugindo de Deus, quando ele começa a sua trajetória da fuga de Deus, ele desce no porto e compra a passagem para Tarsis. Ele imaginou que ia ser apenas uma desobediênciazinha qualquer. Ele não imaginava que um dia ele iria passar por toda aquela consequência terrível de ser engolido por um peixe, de viver aquela situação terrível que ele viveu, de ir parar no fundo do poço, e depois no ventre do peixe. E ali eu imagino Jonas, com 3 dias no ventre do peixe, já sentindo os efeitos do suco gástrico daquele peixe. Sua pele certamente começou a deteriorar. 3 dias, recebendo uma carga de suco gástrico. E ele agora está sofrendo, sem ver nenhuma saída que seja visível de dentro daquele estômago. E ele sabe que a única forma dele sair daquele estômago, depois de processado como alimento, seria como restos mortais, não mais do que isso. Ali só ia sair os restos mortais. Eu não vou falar o que ia sair ali não, mas você já entendeu o que eu estou dizendo. É o que ia sair ali. Agora, naquela situação de desespero, já no final da sua vida, ele ora e começa a compreender uma coisa que deveria ter compreendido desde o começo. Com Deus não se brinca. Deus não é menino. Com Deus não se brinca. Ele percebe que o que estava acontecendo não era outra coisa, senão o fruto de sua desobediência. E eu quero dizer para você que ainda é assim que funciona nos nossos dias. O fruto da desobediência é amargo. O fruto da desobediência é azedo, e não dá para fazer limonada, não. É um azedo venenoso. Pessoas vivem situações terríveis no mundo por causa da desobediência. Às vezes, a perda de comunhão com a igreja, uma gravidez indesejável, fora de hora e pecaminosa, um processo judicial, ou até um mal físico também. Geralmente as pessoas não pensam nas consequências de suas atitudes a longo prazo. A maioria só pensa no que vai acontecer naquele momento. É o prazer imediato. É o resultado imediato. Jonas ali, quando ele fugiu, ele não estava imaginando que podia. A única coisa que ele queria fazer era sair dali. Eu não vou obedecer a Deus, não. Eu quero ficar longe desse povo. Esse povo é mau. Os ninivitas merecem morrer mesmo. Se depender de mim, Deus, o Senhor vai descer o cajado naquela turma. Eu não vou, não. Mas ele não imaginou que era muito mais do que isso. Não era aquilo que ele desejava. Não era a maldade do ninivita, era a vontade de Deus, que ele fosse para aquele lugar. Mas ele aprendeu a duras penas que o pecado afasta o homem de Deus. Parafraseando uma frase que é atribuída a Moody, que diz assim: ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra de Deus, eu posso dizer o seguinte: ou a oração me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da oração. Precisamos tomar cuidado. Eu penso em Jonas ali naquele quadro que ele estava vivendo, e se no começo de tudo aquilo, se ele tivesse orado sinceramente a Deus, antes de comprar passagem, ele tivesse falado com Deus, podia até retrucar com Deus: olha Deus, o Senhor está mandando eu fazer isso, mas considera e reconsidera, aquele povo é ruim, aquele povo mata os seus inimigos, ele corta a cabeça, ele empala as pessoas, ele leva as crianças como escravos, ele abusa das mulheres. Considera de novo, aí Deus ia dar resposta para ele.
né? Eu acho que Deus ia falar mais ou menos assim: se aquiete, moço. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu faço. Mas ele não orou. Ele simplesmente tomou a decisão dele: eu não vou e pronto. Tipo assim, Deus mandou ele: não vou, pronto. Eu vou para o outro lado, está mandando eu ir lá para Nínive, eu vou para Tarsis, lá no sul da Espanha. Eu vou lá para o outro lado, lá para sul da Espanha. Se ele tivesse ouvido a Deus, ele teria sido poupado de todos estes problemas. Meu irmão, você não quer ter problema? Primeiro eu vou dizer para você que você vai sempre ter problema. A gente vive num mundo de aflição. O próprio Jesus disse isso para a igreja: no mundo tereis aflição. Mas você pode ter nessa aflição ânimo. Você pode ter nessa aflição o cuidado de Deus, se tão somente você buscar em Deus, ser obediente a Deus. Não deixar o pecado, não deixar a tentação te vencer. A tentação é terrível. A tentação faz um homem sério, uma mulher séria, virar um moleque, virar uma pessoa ruim. A gente sabe de tantos e tantos casos de pessoas de Deus até, que cederam à tentação e que foram parar no fundo do poço, igual Jonas foi parar no fundo do mar. Nós precisamos decidir orar e nos esquivarmos do pecado e obedecermos a Deus. E por último, quando Jonas decidiu orar, enfim, ele voltou o seu olhar para o Senhor. Demorou, né? O homem já era profeta, mas ele voltou o seu olhar para o Senhor. Significa que o seu olhar estava desviado de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu disse: fui expulso da tua presença. Mentira. Ele que se esquivou de Deus. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. Olha a esperança. Eu saí, Senhor, mas eu creio que eu volto. Vou voltar. E por que a esperança? Porque ele volta a olhar para Deus. Quando você volta o seu olhar para Deus, e isso acontece sempre que você decide orar, as coisas começam a mudar na sua vida. Inicialmente, o olhar de Jonas era na direção contrária. Deus mandou ir para cá, ele virou a cabeça para cá. Ele queria ir para lá, ele não queria ir para cá. Ele estava preocupado consigo mesmo, ele não estava nem aí com o que Deus estava pensando. Ele estava preocupado consigo, com o seu povo. Eu, hein? Vou não. Eu odeio essa turma, eu quero mais que eles morram. Por que eu vou orar pela misericórdia a eles? Porque Jonas sabia. Jonas não era bobo, nesse sentido ele não era burro, não, era bem esperto. Ele sabia que se ele orasse, a misericórdia de Deus poderia mudar aquele quadro. Olha o que ele diz no capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Presta atenção, Lucas. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, e aí ele orou de novo, dizendo assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em casa? Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Ó, viu? Ele não estava nem aí com o que ia acontecer com aquele povo, ele estava preocupado era com ele. Se eu for, Deus vai se arrepender mesmo, Deus vai perdoar aquele povo, e aí a gente vai ter que continuar vivendo sob a opressão daquele povo. Ele tirou a vista do Senhor, ele tirou os olhos do Senhor. Isso me faz lembrar uma outra história de Pedro, né? E a gente conhece, quando Pedro andou sobre as águas. Então a história
diz que Jesus o chamou, está em Mateus 14, né? Jesus o chamou, Pedro, venha. E Pedro saiu do barco, olhando para Cristo, e foi na direção de Cristo, caminhando. Mas quando ele parou de olhar em Cristo e começou a prestar atenção no vento, ficou com medo. Ele mudou a direção do seu olhar, e todos nós sabemos o que aconteceu. E a fórmula aqui, a aplicação é muito simples. Quando você vai em direção de Jesus, acontecem coisas grandiosas. E quando você desvia o seu olhar de Jesus, quando você fixa o seu olhar no vento das dificuldades, a possibilidade de afundar é maior, é muito grande. E a única maneira de manter o seu olhar fixo em Deus é através da oração, não tem outro jeito não, irmãos. É através da oração, é orar, falar com Deus. Quando eu falo com Deus, eu estou focado em Deus. Quando eu oro, eu estou olhando para Deus. Mas não aquela oração mecânica, né? Eu fiz parte de uma igreja grande, tinha 1.600 membros. E às vezes, quando algum irmão era convidado para orar, era uma igreja muito tradicional, né? Então, às vezes, quando o irmão era convidado a orar, dependendo do irmão, a gente já sabia como ia ser a oração, né? Como é que ia começar, como é que ia terminar. Porque tinha toda aquela coisa mecânica, aquela coisa ritualística. E o que Deus quer de nós é que a nossa oração não seja mecânica, não seja uma oração ritualística, mas seja uma oração, um bate-papo com Deus mesmo. Bate-papo com Deus, é claro que Deus merece todo o respeito. E não é desrespeitoso falar bate-papo com Deus, não é não. É o que Deus espera de nós, como filhos. Bater papo, conversar, abrir seu coração, falar para Deus, até porque Ele já sabe, né? Vai esconder o quê? Vai querer enganar a Deus? Não tem para onde correr. E uma oração humilde, queridos, que reconhece a soberania de Deus, persistente por entender que o tempo de Deus não é sempre o tempo do homem, confiante na onipotência de Deus, entendendo que o que é impossível para o homem é plenamente possível a Deus, essa oração é poderosa. Essa é a oração que agrada a Deus. É nessa oração que nós garimpamos as grandes bênçãos espirituais para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano. A oração, então, é uma arma poderosa e todo cristão tem à sua disposição. Quero dizer para você que você tem esse poder de orar, mas você precisa decidir orar. Você que está em casa, presta atenção. Dá um zoom aqui, Marcelo, que eu quero dizer um negócio para você agora bem de perto. Presta atenção, você precisa decidir a orar. Você precisa fazer da oração uma prática diária na sua vida. É isso que Deus espera de nós. E quando orarmos agora, vamos lembrar de Jonas. E quando lembrarmos de Jonas, nós vamos também saber que por mais profundo que seja o abismo que nós estivermos, a oração pode nos tirar de lá. Mas é melhor orarmos antes de cairmos no abismo, né? Eu imagino assim, eu sou um cara bem criativo para imaginar essas coisas. Quando Jonas saiu daquela situação, porque Deus respondeu imediatamente àquela situação, né? Então, quando Jonas saiu daquela situação, ele foi vomitado. O peixe botou ele para fora, deu uma gorfada só e botou ele para fora. Mas ele já estava bem debilitado, né? E aí eu imagino Jonas agora andando pelas ruas de Nínive, fedendo a peixe podre, todo queimado por causa do suco gástrico, com a roupa toda estragada, e dizendo: mais alguns dias e Nínive será destruída. Ele precisou ir para o fundo
do poço para poder se dar bem na vida. Lucas. Eu penso na oração como o despertar do sobrenatural para a nossa vida. Eu penso na oração como o recurso mais precioso que nós temos para lidarmos com as nossas dificuldades, com as nossas angústias, com as nossas perdas. Eu penso na oração como primordial antes de qualquer decisão que venhamos a tomar. E eu estou muito feliz com a primeira igreja batista, Medeiros Neto, porque é uma igreja que tem se dedicado à oração. Hoje a irmã Maria, lá do Durico, me cobrou: pastor, e a oração do meio-dia? Que bom! Isso é bom, isso é positivo. Ela está reagindo às provocações, porque o dia que essa igreja orar incessantemente, todo mundo envolvido em oração, essa igreja vai arrebentar os planos do diabo nessa cidade de Medeiros Neto. Vamos ver coisas sobrenaturais acontecerem na cidade, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso convívio, porque a oração tem poder. Mas nunca se esqueça, nós precisamos decidir orar. Isso tem que partir de dentro de mim, tem que partir de dentro de você, a decisão. Quando Jonas orou, quando ele decidiu orar, a sua vida mudou. Quando nós decidimos a orar, a nossa vida muda também. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Ah, Senhor amado, eu também creio no poder da oração. Nós queremos nesta noite receber no nosso coração a Tua palavra, que eu sei que procede dos céus, para alimentar a nossa alma, para nos exortar, para nos ensinar, para nos edificar. Abençoa-nos, ó Deus, que tenhamos uma rotina de oração que seja prazível, que vá além daquelas jornadas que nós fazemos aqui, que ela seja natural no nosso dia a dia, assim como é natural se alimentar, tomar água, respirar, que a oração faça parte do nosso cotidiano. Abençoa, Senhor, a mim, a minha família, abençoa, Senhor, aos irmãos e a família dos irmãos que aqui estão. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão conectados ali do outro lado da tela. Pessoas que precisam lançar mão desta ferramenta poderosa que é a oração. Que todos nós sejamos convencidos hoje, porque o máximo que eu posso fazer, Senhor, é trazer a Tua palavra, mas quem convence o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Portanto, que sejamos convencidos e que este convencimento faça com que possamos mudar as nossas vidas. E mudando as nossas vidas, que vivamos todos os dias para a glória do Senhor, no poder do sangue de Jesus Cristo, que nos leva até Ti. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra, hoje e sempre.